Depois de falarmos um pouco da tabulação, vamos falar agora sobre a margem direita. Ainda estamos aqui no Lazarus, né? No nosso artigo falando sobre editor de código, tá? Né? Então, nós temos aqui um artigo que eu fiz, né? Que chama-se Lazarus IDE, Guia de Sobrevivência, né? Onde está na página gladstone.net, gladstone.net.br. Vamos então prosseguir aqui, né? Vamos falar então sobre a margem direita. É um hábito, vamos carregar aqui novamente o Lazarus, né? É um hábito nosso, né, fazer com que quando nosso código de programação, né, ele vá muito à frente, né, de uma determinada coluna, a gente quebrar ela. Tá? É um hábito. Se você olhar aqui eu descendo o código, raramente eu procuro passar essa linha. Né? Tá? Raramente. Tá bom? Então, se é raro eu passar, por que eu faço esse tipo de ajuste? Porque pode ser, né, que eu veja o meu código-fonte num editor de linha, né? Eu posso ver via terminal SSH, né? E a quantidade de linhas que eu posso exibir são muito baixas. 80 foi o que se convencionou por causa da década de 70, 80, 90, onde os códigos, né, não tinham uma interface gráfica para programação, então a gente tinha aí monitores com 80 e 120 caracteres, né? Você podia até ajustar, né, o seu monitor, né? Se você tivesse um monitor na década de 90, por exemplo, você programava usando o editor de códigos de texto, né? Que normalmente tinha a capacidade mínima de 80 caracteres e às vezes a máxima de 120, tá bom? Então, mesmo décadas depois, né, a gente ainda mantém esse mesmo padrão. Só que, convenhamos, às vezes 80 para a linguagem Pascal, eu acho ela intranquila. Você vê que é possível, né? Eu procuro estabelecer, mas às vezes eu passo. Então, por exemplo, um código como esse daqui, eu deveria estar fazendo isso, ó. Continuar ela na próxima linha. Só que se eu faço isso, eu tenho, assim, não posso separar os parâmetros. Então, uma linha com parâmetros só, aí eu faço isso, né? Então, mas o que eu percebi durante tanto tempo de programação é que 80, para ser sincero, 80 é um número muito baixo, né? Então, você poderia trabalhar com números maiores. Então, o que você pode estar fazendo? Você pode vir aqui em Tools, Options, né? E aqui, né? Olha só, você tem Editor, General, Tabs and Indents, né? E aí você tem uma opção logo mais abaixo, chamada Display. Tabs and Indents, eu não sei porque eu toquei aqui, mas era o tópico anterior que nós falamos no vídeo anterior, né? Vamos aqui em Display, e aqui você está aqui, ó, Visible, né, Right Margin. Então essa linha direita visível aqui, ela está marcada para ser 80 caracteres. O seu editor só usa fontes monoespaçadas. O que significa? Que uma quantidade de caracteres igual ocupará o mesmo espaço. Caracteres, por exemplo, essa palavra aqui, né, uma palavra diferente, escrita diferente, tem que acabar na mesma posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, se eu contar daqui para baixo, para trás, tem que ter 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. É uma fonte monoespaçada, onde o izinho ocupa o mesmo espaço do ozão, que é um pouco mais largo. Muito bem, isso faz com que a contagem de caracteres até essa linha, né, chegue a 80. Então, se eu contar daqui até aqui, né, daqui até aqui, eu vou ter 80 caracteres e é aqui que essa margem direita ela me mostra. Tá bom? Às vezes ela é curta. No meu ambiente de programação, eu achei muito mais confortável mudar isso daqui, tá, para 120, né, na boa parte dos projetos. É por isso que você vê essas linhas aqui, né, passando, né? Mas olha, quando eu coloco 120 aqui, tá vendo? Tá? Aí nenhuma delas passam. Porque nos meus projetos em Full HD, né, numa resolução Full HD que é confortável, não dá para usar Lazarus, Delphi, né, num monitor que não seja Full HD. Né? 120 é confortável.
tá bom? E você não passa dessa linha, portanto, daqui em diante você sempre quebra. Algumas pessoas acham 120 muito. Então, no artigo eu sugeri 100, né? Não precisa ser o mínimo, não precisa ser o que eu acho considerado, mas sim 100, por exemplo, ela está bacana. Então você dá um OK aqui, tá bom? Aí com 100 caracteres você ganha um pouquinho mais, mas não é 120, né? Então você pode fazer isso, tá bom? E assim você tem aí uma opção a mais no editor de textos, tá bom? É um conforto visual, tá? Não diz nada com respeito à produtividade, tá? Mas é interessante você ter essa linha visual para saber exatamente onde quebrar, tá? Deveria ter ser uma decisão de equipe de programação, né? Dizer os códigos que nós produzimos devem ter essa margem direita ajustada para 80, 100 ou 120. O padrão do Lazarus é 80, mas você não precisa respeitar esse padrão. Você pode usar, né, 100 ou 120. Eu uso 120 nos meus projetos, é confortável, né, é bacana e basicamente eu vejo em todo lugar. Mas eu sei que 120 às vezes pode ser um exagero para alguns, né? Até porque nós não mexemos aqui ainda, né? A fonte ainda está pequenininha e isso vai ser algo que eu vou mostrar no vídeo a seguir, ou num dos vídeos a seguir, tá bom? Então é isso. Então se você quiser fazer um ajuste, quiser fazer minha sugestão, né? Ajuste essa margem direita aqui para 100, tá bom? Tem outras opções aqui? Tem. Você depois pode vislumbrar elas e estudá-las, tá bom? Por hoje é apenas essa que nós vamos ver, tá ok?